Olá, bem-vindos ao nosso análise de hoje. A gente vai mergulhar num material chamado A Insuficiência da Religião, X, a Suficiência de Cristo 7. O foco é bem específico, ensinamentos de Jesus lá em Mateus 5, sabe? As bem-aventuranças e aquele desafio sobre uma justiça maior. Exato. E o texto, ele faz um contraste, né, entre o que ele chama de insuficiência da prática religiosa, assim, externa, e a suficiência que estaria em Cristo. E a análise passa muito por esses ensinamentos, mas olhando também para uma certa visão da natureza humana que o próprio texto apresenta. Pois é, e a nossa ideia aqui é tentar desempacotar o argumento principal do material. Quer dizer, qual é a natureza dessas felicidades? O texto até usa essa palavra para bem-aventuranças. E mais importante, o que essa fonte diz que seria necessário para viver essas coisas? Parece que tem um padrão bem alto envolvido. Tem sim. O texto usa como base, como chave mesmo, o versículo 20 de Mateus 5. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Para a fonte que a gente está analisando, esse versículo é fundamental para entender todo o resto, inclusive as bem-aventuranças que vêm antes. Faz todo sentido. E essa exigência, né? Uma justiça que excede a dos religiosos da época, escribas, fariseus. Como é que o texto interpreta isso? Que justiça é essa, afinal? Olha, a leitura apresentada aqui é que não se trata só de seguir regras ou rituais de forma mais perfeita, externamente. O argumento é que essa justiça necessária vai além dessa conformidade visível, sabe? Aponta para algo mais profundo, uma mudança interna mesmo. Entendi, uma coisa de dentro para fora, então. E o texto amarra isso com as bem-aventuranças, que estão logo antes, nos versículos 1 a 11, né? E chama de princípios, não de dogmas. O que será que ele quer dizer com princípios? Sim, exatamente. A fonte descreve como se fossem leis imutáveis. Tipo, a analogia que ele usa é de uma árvore que sempre dá o mesmo tipo de fruto. Princípio nesse sentido. Mas aí é que veio o ponto central do argumento. O texto coloca esses princípios em contraste direto com uma visão bem específica da natureza humana. Ele cita Gênesis 6,5, que fala que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. E também Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Nossa, são passagens fortes. Então, se a natureza humana é descrita assim nesses textos que a fonte usa, a conclusão seria que as qualidades das bem-aventuranças não seriam naturais para nós. Tipo, ser pobre de espírito, chorar pela própria condição, ser manso, ter fome e sede pela justiça de Deus, ser misericordioso, limpo de coração, pacificador, até ser perseguido por causa de Cristo. Nada disso viria da gente. Precisamente. A análise que o material faz é essa. Essas qualidades seriam, na verdade, contrárias a essa inclinação descrita lá em Gênesis e Romanos. O texto até dá umas interpretações bem específicas, né? A pobreza de espírito ligada ao humus, a terra, a reconhecer a dependência. O choro como um luto por essa condição. A mansidão vindo de um quebrantamento interior, não de fraqueza. Né? A misericórdia como consequência de ter recebido misericórdia antes. A pureza de coração, a capacidade de pacificar, também vistas como algo que não brota dessa natureza descrita. O texto parece martelar bastante nessa incompatibilidade. Sim, o ponto nevrálgico é esse. Segundo essa interpretação, essas características não seriam algo que a pessoa pudesse produzir por esforço próprio, justamente por causa dessa natureza descrita em Gênesis e Romanos. Elas só poderiam surgir, na visão do texto, por uma ação divina mesmo, uma graça que muda a disposição interna da pessoa. Certo, então tá. Se o esforço da pessoa não adianta para alcançar essa justiça que excede e para viver esses princípios das bem-aventuranças, qual é a solução que o texto apresenta? Como isso acontece? Bom, aí a fonte recorre a outro ensino de Jesus, lá do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 e 5. A necessidade de nascer de novo ou nascer da água e do Espírito. Essa experiência é colocada no material como a única forma de realmente ultrapassar a justiça externa e manifestar essas qualidades internas das bem-aventuranças. É apresentado como um ato de Deus, não uma conquista humana. Entendido.
Então, resumindo a visão dessa análise que a gente viu, as bem-aventuranças não são um código de conduta para a gente se esforçar e seguir. Pelo contrário, são qualidades que, segundo a fonte e as passagens que ela usa, batem de frente com a nossa inclinação natural. E para elas aparecerem e para ter aquela justiça superior que foi exigida, seria preciso uma transformação radical, esse tal novo nascimento. É essa a linha de raciocínio central do material. Exatamente. E isso, claro, nos deixa com uma reflexão bem interessante, que sai direto da lógica do texto, né? Se essas qualidades que são chamadas de bem-aventuradas ou felizes são colocadas como tão diferentes, tão opostas às tendências humanas que a própria fonte descreve, o que isso sugere sobre a natureza da felicidade ou da realização de verdade, olhando por essa ótica específica? Fica a pergunta sobre onde estaria, então, a fonte do bem-estar humano, né? Conforme essa interpretação aqui.